Graças a Deus, que o Espírito de Deus, do Deus Altíssimo, do Eterno e Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, mas misericordioso, compassivo, tolerante, amoroso, compreensivo, venha sobre você, minha amiga e meu amigo ouvinte, especialmente se você se encontra num leito de dor, se você se encontra no hospital, numa clínica, ou atrás das grades. Aí você diz assim, o diabo diz para você, não, para você não tem mais jeito, você está condenado à morte, você sai daí é para o caixão, daí é para o cemitério. A voz do diabo é assim, é para levar a pessoa ao desânimo total, para acabar com a pessoa de uma vez. Mas a voz de Deus não. A voz de Deus é para dar esperança. Olha, eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu nunca te rejeitei. Eu vou fazer uma oração em seu favor. Eu vou clamar a Deus por você. E você vai ser visitado pelo Espírito que está em mim. E que estende a sua mão poderosa para você agora. Você crê? Então, eu vou falar com Deus e você vai fechar os seus olhos e aguardar o que Ele vai fazer com você, porque nunca mais, a partir desta oração, você será a mesma pessoa. Vamos falar com Deus. Nós entramos na tua presença, ó Altíssimo Deus, soberano Senhor dos céus e da terra. A tua presença é gloriosa, magnífica, extraordinária. É como o Senhor mesmo diz, eu habito no alto e santo lugar. Num lugar esplendoroso, glorioso. Mas eu habito também com contrito e abatido de espírito. Então, meu Pai, quando eu falo contigo neste momento em favor dessa criatura que está atrás das grades, que está desesperada, que está aflita, caída, quando eu falo contigo por essa pessoa, eu sei que o teu Espírito age, o teu Espírito vem ao encontro dela, vem ao encontro dessa criatura que tem estado gemendo. Sim, ela tem gemido a cada momento da sua vida. Mas chegou esse momento em que o Senhor nos conduziu a chegar até elas com esta oração, com esta palavra de fé, de esperança. Porque o Senhor disse, eu estava preso e me visitaste. E de fato, meu Senhor, quando nós visitamos um detento, uma detenta, um doente, um enfermo, um aflito, um desesperado, quando nós visitamos com a palavra de fé, de esperança, de ânimo, então nós estamos visitando o Senhor. Tu disseste, quando fizeste por um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Ó meu Pai, então neste instante, que o teu Espírito venha sobre essa criatura. Venha o Senhor Espírito Santo
operar no mais profundo dessa alma e livrá-la de seus tormentos. Seja livre, minha amiga, meu amigo, desse tormento. Seja livre dessa aflição. Seja livre dessas dúvidas, dos seus medos. Seja livre dessa depressão. Seja livre desse desespero. Seja livre dessa preocupação. Porque ainda que o seu corpo esteja preso a uma situação ou atrás das grades, mas o Espírito do Altíssimo Deus livra a sua alma e ela fica livre, literalmente livre. Seja livre. Livre como um pássaro que possa voar. Seja livre. Seja curada das suas feridas, suas enfermidades. Seja livre dos seus tormentos, dos seus medos. Seja livre, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade do Todo-Poderoso é que você tenha vida. Então, a partir de agora, as coisas vão mudar para você. Fique na expectativa, porque a partir desse momento, o Altíssimo Deus vai fazer aquilo que você nem imagina, porque Ele é contigo. Ainda que você tenha cometido N erros, pecados, ainda que você tenha matado, roubado, feito o que não presta, ainda assim, quando você manifestou essa fé pura, simples, ainda que pequenina, na palavra dele, então ele vem ao seu encontro e faz de você uma nova criatura. Ele livra você. Ele faz você livre. E tanto é que neste momento, a paz do Deus Altíssimo invadiu o seu peito. Sim, a paz está aí dentro de você. Você não está numa igreja, você não está num local apropriado, mas para Deus não existe local melhor para agir do que aquele local que é o fundo de poço de cada um de nós. Então seja cheio de paz, e essa paz faz abrir um sorriso nos seus lábios. E você pode sorrir. Talvez os seus amigos, suas amigas, olhem para você com um olhar estranho, um olhar muito estranho, porque não estão entendendo nada do que está acontecendo. Mas agora mesmo, você abre um sorriso nos seus lábios. Você nem sabe por que está rindo, mas é o Espírito de Deus que está aí com você, fazendo a obra dele na sua vida. Graças a Deus. Diga graças a Deus e agradeça ao Espírito do Senhor Jesus por essa visita que ele faz a você neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Você sabe que enquanto há fé, há esperança, há solução. A fé faz tocar, sensibilizar Deus
e ele então atende o nosso clamor, independentemente de que nós somos, fizemos, praticamos. Veja só, você sabe que Jesus estava lá na cruz e tinham dois ladrões. Um estava do lado direito e outro do lado esquerdo. E os dois ladrões estavam, a princípio, até mesmo praguejando contra Jesus, falando, olha, você salvou tantas pessoas e agora você está aí na cruz? Que história é essa? Não entendo. Por que você não se salva? E Jesus ficou calado. Aí, com o passar do tempo, das horas, um dos ladrões viu que ali estava alguém diferente. E reconheceu. Ele reconheceu, ele disse assim, olha, puxa vida, eu tenho razão, nós ladrões, bandidos, assassinos, temos razões de estarmos aqui na cruz e morrermos, sermos condenados para a morte. Mas ele não fez nada a ninguém. Ele não fez nada, ele só fez o bem, ele só abençoou as pessoas. Não, 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 esse homem é de Deus. E então, imediatamente, ele tomou uma decisão. Ele virou-se para Jesus e disse, ó Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Quer dizer, no último momento da sua vida, ele fez um apelo, uma oração sincera. E Jesus virou-se para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, só porque aquele ladrão, bandido, assassino, invocou o Senhor naquele último momento, o Senhor Jesus garantiu-lhe a salvação. Minha amiga, meu amigo ouvinte, esse é o Deus que nós temos crido. É o Todo-Poderoso, porque apesar dele viver no trono glorioso, lá no alto e santo lugar, mas ele também vive com os abatidos, os presos, os feridos, os doentes, os oprimidos, os desesperados, enfim, ele está sempre perto daqueles que estão no fundo do poço. Mas ele está perto para atender o clamor da fé. Se a pessoa está sofrendo e não faz um clamor a ele, não o invoca, ele não pode fazer nada. Mas quando a pessoa o invoca, então ele entra imediatamente em ação e vem salvar aquela criatura, vem ajudar aquela pessoa. Assim foi no ministério de Jesus. Trouxeram-lhe os doentes, os enfermos, os oprimidos, os leprosos, as pessoas desenganadas, toda aquela classe de pessoa desprezível e desprezada pela sociedade era levada até Jesus, pelos parentes, amigos, etc. E diz o texto que Jesus, com a palavra, apenas usando a palavra, os libertava. Quer dizer, ele, Jesus, passava ou ficava nos lugares estratégicos, esperando as pessoas necessitadas virem a ele. E ele passava no meio dos aflitos. Quando alguém o invocava, imediatamente ele entrava em ação. Esse é o Jesus que nós temos anunciado. Esse é o Jesus que faz milagres. Ele está sempre pronto para atender aqueles que o invocam com sinceridade. Só sinceridade. E essa invocação com sinceridade é a fé que move a mão de Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, não se preocupe com o seu passado. Você tem que se preocupar com o presente e daqui para frente. O passado morreu e já não existe mais.
embora você esteja aí num lugar ermo, difícil, pagando pelos seus crimes, mas esses crimes diante de Deus já foram perdoados quando você o invocou com sinceridade nessa oração que nós acabamos de fazer. Nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que estavam como você, pessoas que eram como você, sofridas, caídas, perturbadas, oprimidas, enfim, pessoas rejeitadas por tudo e por todos, mas que ouviu um convite de um servo de Deus e o invocou o Senhor e foi atendido. Vamos ouvir esses testemunhos. Meu nome é Ellen, eu tenho 51 anos e eu sempre fui uma pessoa que tinha muitos problemas internos, porém achava que era normal, né? Procurava disfarçar, sempre tudo que eu sentia eu procurava disfarçar, sendo uma pessoa extrovertida, alegre, animada, mas à noite eu e meu travesseiro, né, sabíamos como realmente eu era. Então eu era uma pessoa muito triste, deprimida, eu era uma pessoa nervosa, insegura, eu tinha medo de andar sozinha, de estar sozinha, era uma pessoa ciumenta, possessiva, agressiva, né, vingativa, aquelas pessoas que não levam desaforo para casa, e sofria muito por conta disso. Não conseguia ser feliz nos meus relacionamentos. Com os meus pais também, eu era uma pessoa bem assim agressiva. Teve uma vez que eu agredi fisicamente o meu pai, né? Com as minhas irmãs, eu sempre estava ali em contenda, com brigas e sempre provocava, né, as minhas irmãs. Então eu não era feliz em momento nenhum. E uma amiga da minha irmã foi até a minha casa para convidar a minha irmã para ir à igreja. Como a minha irmã não estava, eu acabei atendendo ela. Aí conversamos um pouco e ela insistiu, me fez o convite e eu aceitei. Então foi num domingo pela manhã, foi a primeira vez que eu coloquei os meus pés na Igreja Universal. Aquele dia eu fiquei assim, admirada com o que eu vi, porque para mim Deus era um coitado, né? Eu via ele sangrando numa cruz, sempre via ele crucificado. E quando eu entrei na Igreja Universal, conforme a reunião foi, né, acontecendo, eu vi um momento onde teve a busca, né, do Espírito Santo. Eu vi as pessoas se relacionando com Deus, falando com Deus com tanta intimidade, aquilo chamou a minha atenção. Eu falei, nossa, como que eles falam com Deus assim, né? Como se estivessem falando com uma pessoa que eles amam, que eles têm contato, que eles conhecem, têm intimidade, né, de relacionamento. E aquilo me chamou muita atenção. E aquela noite, quando eu cheguei em casa, eu não fumei, eu não bebi, eu me senti em paz. Dali eu comecei a participar das reuniões e eu tive ali a minha libertação. Então, para mim, participar dessas reuniões me trouxe um equilíbrio emocional, físico e espiritual, entendeu? Foi me preenchendo. Então, eu me dediquei ainda mais na leitura da Bíblia, participei em várias reuniões, aumentei, né? Antes eu vinha de segunda e terça, aumentei as minhas vindas nas reuniões, comecei a orar de madrugada, né? Jejuar. Foi onde eu tive um encontro com Deus, fui batizada com o Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada, não tenho mais aquele medo, hoje eu sou uma pessoa alegre de verdade, né? Segura, tranquila, tenho paz, me amo, tenho amor próprio, amo o próximo, sou bem casada, sou feliz no meu casamento, tenho uma filha de 12 anos maravilhosa, no meu trabalho, hoje nas conquistas, em tudo, eu tenho uma vida completa em todas as áreas, mas o mais importante que eu tenho, que permanece em mim, que me dá essa fortaleza, que é o meu chão, o meu porto seguro, é a presença de Deus, é o Espírito Santo dentro de mim.
A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Elisete, cheguei na Igreja Universal porque eu fui diagnosticada com câncer, com sarcoma na face, na face esquerda. E esse sarcoma eu passei em 5 médicos e todos diziam que é maligno, grau 3. E todos diziam a mesma coisa, que ia ter que fazer a retirada do palato, do maxilar. Até para garantir que não voltasse mais, fazer a químio, a rádio. Na Igreja Universal eu aprendi a usar a minha fé. Aí eu comecei a participar das campanhas, obedecer e usando o óleo, usando o óleo, agindo a fé, passando no rosto. Deus me abençoou, eu não fiz a rádio nem a quimioterapia, porque até quando se faz a rádio, a gente sabe que necrose era muito embaixo do olho, perto do olho. E realmente eu fiz um PET-CT, fiz todos os exames que foram pedidos e todos deu negativo. Não constava mais nada do tumor. Depois de 1 ano, não consta mais nada no meu rosto, nenhum tumor. Eu tenho os exames hoje que comprovam o antes, e o depois. Usando o óleo como ponto de contato da minha fé e um relacionamento com Deus, crendo que Deus estava agindo, ali eu fui curada. Isso é o que acontece com as pessoas que receberam o óleo ungido. Você sabe que o óleo ungido simboliza o Espírito de Deus. Então, quando nós distribuímos, que nós vamos fazer isso agora, neste domingo, nós vamos distribuir graciosamente o óleo ungido, que todos os bispos, pastores, todos nós consagramos no Templo de Salomão, quando nós fizemos a oração em favor dos pedidos da Fogueira Santa. Nós fizemos essa consagração e vamos distribuir neste domingo. Esse óleo que simboliza o Espírito Santo, amiga e amigo ouvinte, é o mesmo óleo ungido que foi ungido, que Davi foi ungido, que os reis no passado eram ungidos, que recebido também com ações de graças por todos os apóstolos e sacerdotes do Deus Altíssimo. É o que nós vamos passar para você de graça, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você pode vir para receber o óleo ungido graciosamente. Você não tem que pagar nada. Para que você use nas suas feridas, você possa usá-lo nas suas doenças, enfermidades, enfim. É o óleo que você vai ter à disposição para, pela fé em Jesus, você venha a ser curado das suas dores, doenças e enfermidades, tá bom? Neste domingo, em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Aqui no Templo de Salomão,
Nós vamos fazer a distribuição às 6 da manhã, na reunião do Espírito Santo, às 9h30 e também ao cair da tarde, às 18 horas. E todos vocês são muito bem-vindos. Nós vamos ficando por aqui, amanhã vamos estar de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.